tem perspectiva de pagar dividendo tão cedo. Então você vai depender da valorização do papel. Agora, IRB, Baroni e Felipe, a gente viu agora que aconteceu alguns movimentos, forçaram o preço da empresa para baixo, né? A empresa veio buscar aí quase R$1, estava sendo cotada, se eu não me engano, a R$3 cada ação. E aí muitos investidores ficaram desesperados, né? Como vocês enxergaram esse movimento e o que está acontecendo? Né? E complementando, se é um bom momento para investir em IRB ou melhor esperar? Eu, particularmente, a minha visão é bem medrosa em relação à IRB, não só pelo fato de eu ser um medroso na Bolsa de Valores, mas Pelo também... menos ele assume, né? Eu sou mais defensivo, tá? Eu Só sou tem humilde, tamanho, né? Eu sou mais humilde. Mas você sabe por quê, Carol? Porque isso me levou longe na Bolsa de Valores. Então, Os pés no chão. Né? Exatamente. Acho que esse pé no chão acaba fazendo com que eu prossiga nessa caminhada, nessa jornada de uma maneira mais tranquila, né? Eu durmo tranquilo à noite com as minhas ações. Então, beleza, tá ótimo. Pra mim, foi a forma que eu me encontrei no mercado. Então, é isso que eu levo. Agora, o meu maior medo, na verdade, não é nem em relação a IRB em si, é em relação ao investidor que está comprando IRB, especialmente se ele está comprando em função do bar se está comprando. Isso, para mim, é um erro brutal. Primeiro, pelo que o Felipe falou, que a parcela do capital que o bar está investindo no IRB é mínima em relação ao que ele tem. E ele confia, ele é um investidor profissional mais gabaritado do Brasil. A ação está na carteira de oportunidade dele, Perfeito. Não é na carteira previdenciária. Perfeito. A ideia dele é, em algum momento, talvez, vender para preencher as outras empresas, né? Que ele gosta, que fazem os dividendos dele florescer cada vez mais. Então, o pior erro do investidor, assim, comprar IRB, eu jamais compraria sem ter 23 vezes os gastos mensais, como eu falei para vocês. Mas eu acho que o principal na empresa, assim, o escândalo que envolveu a IRB, por si só, eu acho que já deveria fazer com que o investidor olhasse de uma maneira um pouco mais, assim, com muito mais cautela, na verdade. Credibilidade. Quando a gente trata de banco, de seguro, resseguro, a gente envolve credibilidade no meio. E quando isso se perde, eu acho que a pessoa deveria pensar mais muito antes de entrar, especialmente se ela está começando na bolsa e é a maior parte das pessoas que a gente está falando, né? Que acontece muito. Total. Inclusive, a gente fala muito sobre isso. Eu sempre falo, pessoal, monte uma carteira com a sua estratégia. Porque muitas pessoas copiam a carteira, né? Isso. Vão lá, querem copiar uma carteira de alguém, do bar. E assim, às vezes ela não tem aquela estratégia. Então ela vai comprando ali, comprando aqui. E quando ela vê, ela não tem uma estratégia. De repente são empresas arriscadas. Você que está começando na Bolsa de Valores, que a gente inclusive quer que vocês comecem, mas vai colocando um pezinho de cada vez. Vai lá, conhece a empresa. Não coloque seu dinheiro porque você está vendo, né, vamos dizer assim, sabe, notícias correndo das pessoas. Muito cuidado, porque isso aí sempre acontece. Um monte de gente vem conversar comigo, me liga e fala, meu Deus, Carol, o que eu faço agora? Não, inclusive, até completando, o Felipe ia comentar da IRB, eu acho que usaram muito a questão do Barsi. A mídia usou muito a questão do Barsi, né? Muito. Barsi investiu 40 milhões de reais. O cara fala, caraca, 40 milhões. Mas o Barsi tem 3, 4 bilhões. Cara, o Não Barsi já deu corresponde várias nada. tacadas. Essa daqui eu não posso ficar de fora. Eu acho que isso aí movimentou mas eu muito. acho o seguinte, Fabio, só uma coisa que eu queria dizer. O IRB acabou de fazer uma chamada de capital, né? Uma subscrição a R$1. Se eu não me engano, né? Sim, Saiu a R$1. Forçaram totalmente para baixo. Forçaram para baixo, enfim. Então, acionistas que subscreveram pagaram R$1. Pessoas que estão querendo entrar na ação nesse momento, estão entrando a 1 e pouco. Eu não sei quanto que tá a IRB hoje, mas tá 1 e pouco ali. Não tá 1,10, 1,15. Não tá tão longe da subscrição. Agora, o cara que tá pagando R$1, se ela vier para 50 centavos, ele vai ter aquele estômago para manter, antes de tudo, manter a ação na carteira. Mais ainda, se ele gosta da empresa a R$1, ele vai ter o desejo de dobrar a posição dele a 50 centavos. Então é essa pergunta que você tem que se fazer. Porque quando você conhece o ativo que você está comprando, quando ele cai de preço, você deveria comemorar, de fato. O IRB não tem perspectiva de pagar dividendo tão cedo. Então você vai depender da valorização do papel. Sim. Né? Exato. Então é fundamental essa avaliação. Porque se você fez a tua lição de casa e ele cai de preço e você gosta daquilo lá, você vai aumentar a sua posição. E não ficar desesperado e chorar, falar, poxa, mas o Barsi que falou para comprar que não falou, né? Mas você sabe o que eu acho que é a pior coisa que pode acontecer para um investidor iniciante na Bolsa de Valores? É ele comprar a IRB, a ação multiplicar por 3 vezes, pode acontecer. Bom ponto.
e ele... Sentir confiante. Duas coisas, né? Primeiro, ele pode se sentir confiante o suficiente para falar, a partir de agora eu só vou nessas ações que são oportunidades, porque é aqui que eu vou me encontrar. E o segundo ponto, e esse é o pior, ele não vai saber se ele deve vender ou se ele deve comprar mais. Porque Queda, né? pensa comigo, ele comprou a 1, a ação foi para 3. Ele vai ficar desesperado e excitado. Ele vai ficar, puta, agora, ó, tripliquei meu patrimônio. Provavelmente ele não colocou uma pancada de patrimônio lá. Ele colocou uma fraçãozinha do patrimônio, mas viu triplicar. Aí o cara vende, a ação vai para 10. Pode acontecer totalmente. Dei o exemplo da Vale agora há pouco para vocês. O que essa pessoa faz? Ela não fica feliz, ela fica triste. Você Esse tem é o aquele principal. investidor que é o eterno insatisfeito. Eterno né? insatisfeito. Ele O não vai cara, comemorar. o ele vai cara ficar quando triste. ele vê a ação subindo, ele fala, putz, eu deveria ter comprado Isso. mais. Mas não dá pra acertar, né? Aí quando Não, ele vende, vê total, lá, putz, total. eu não devia ter O cara vendido não tem tão... paciência de segurar a longo prazo, de entender que a Exatamente. bolsa vive de cíclico. A bolsa é cíclica, né? Mas você sabe, André, isso eu acho que pode colocar em xeque o futuro dele na Bolsa de Com Valores. certeza. E assim, ele desculpa, nunca Fabio, mais vai a gente comprar. fala dos outros, mas desculpa, Imagina. porque senão eu não quero passar a impressão de que a gente sabe tudo e que a gente... Não, Mas a gente já imagina. foi assim. Eu Sim. também, eu já errei Total. feio. Cara, Acabei de falar, várias vezes. Direto. Várias E é vezes. errando que você aprende, né, É Felipe? lógico. A gente Total. começa a ficar mais maduro. Por isso que é importante o investidor iniciante entender o quê? Você vai começar um processo, você vai errar. Você vai dar os primeiros passos, você vai cair no chão. Faça desse tombo um aprendizado. Total. Que é aí que você vai ficar um investidor cascudo. Você falou, É isso. Total. lá atrás eu vendi aquela ação, né, no momento errado. Lá atrás eu comprei aquela ação no momento errado. Você começa a ficar mais cascudo, né? Você E só sabe- errando que você aprende, Você né? sabe que eu fico sempre pensando no cara que compra. Eu sempre venho com o exemplo da Magazine Luiza. Porque o cara que comprou 80 centavos, será que ele não vendeu a ação a 1,60? Ah, vendeu. O cara Vendeu. segura. É. Ele vendeu antes até. E será, chegou ansioso, a 3. O cara que foi mais paciente e vendeu a 3, vendeu. Só que depois a ação alcançou patamares estratosféricos. Esse cara, mentalmente, ele tá abalado, ele nasce abalado na Bolsa de Valores. Claro, Ele o já cara, fica o cara comprou 80 chateado. centavos e ferrado. vendeu, sei lá, chegou a passar de 100 reais, porque ela teve Passou, depois. Ela passou de desmembrou 100 depois, pau, né? Desmembrou. Passou de 100 Cara, pau. o cara dormiu, tipo, Não dormiu. 5 anos, né? Ele ficou apagado 5 anos, acordou do dia e falou: Caraca, tô milionário. Isso Tô não existe, milionário. cara. Não, e o cara fica, agora eu vendo ou o que eu faço? Ele não sabe o que faz, porque ele comprou como se fosse uma aposta.